Estamos aqui no nosso segundo episódio do Rehab Club com o nosso convidado, fisioterapeuta esportivo, Lucas Boesi, do Instituto Boesi. E o nosso tema de debate de hoje é reabilitação de lesões esportivas no esporte de alto rendimento. Então, Lucas, muito prazer te receber aqui no nosso espaço. E gostaria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece. Oi, Val, tudo bem? Boa tarde. Olá, galera do Rehab Club. Sou Lucas Boez, sou fisioterapeuta esportivo, né? Me formei ali pelo HCFM USP, tive algumas experiências no São Paulo, no Clube do Paineiras, algumas experiências no softball, esportes de luta, esportes no fisiculturismo, por exemplo. Então, estou aí inserido um pouco nesse mundo do esporte, reabilitando pessoas e dando movimento aí, qualidade de vida e performance. Tema de hoje sobre reabilitação no esporte. É uma coisa bem interessante. E aí, para falar desse tema, a gente tem que entender que alto rendimento e público geral tem demandas diferentes, características diferentes na hora de pensar. E quanto maior a performance, maior a pressão de diversas variáveis. Certo? Faz sentido aí, Val? Faz todo sentido. Então, assim, uma coisa que a gente tem que diferenciar, né, quando a gente fala da fisioterapia esportiva, da reabilitação no contexto de esporte, são as pessoas esportistas, né, que têm ali o seu hobby, uma natação, uma corrida de rua, né, aquele jogo de futebol de final de semana ali com os amigos. A gente tem que diferenciar essas pessoas esportistas do atleta amador, que é aquele atleta que vai participar de competições, que vai ter um pouco mais de, entre aspas, seriedade ali nos treinos, nas competições, e do atleta profissional, né? Que é aquele indivíduo que vive do esporte, a Perfeito. profissão dele é o esporte. Então, esses indivíduos, eles têm uma pressão muito grande para ganhar as competições, para ganhar as medalhas, porque eles dependem muito também, tanto de contratos, né, com clubes e associações, quanto contratos com patrocinadores. Então, em muitos casos, se o atleta começa a se lesionar, começa a perder jogo, a perder essa visibilidade no mundo do esporte, ele fica fora. Então, ele perde o contrato com o time, ele não consegue renovar, ele não consegue uma vaga num time mais gabaritado, né, num time que esteja ali numa posição de maior visibilidade. Então, o impacto dessa reabilitação e do que a gente vai fazer em cada estratégia de reabilitação depende também de cada público que a gente está atendendo, né? Então, Lucas, eu queria só que você contasse, antes da gente diferenciar esses dois públicos, qual é a diferença de uma pessoa, né, uma mulher ali, dona de casa, que tá com uma dor no ombro, tem ali uma tendinite de ombro, uma tendinopatia de ombro. Qual a diferença da reabilitação que você faz para ela, para a reabilitação que você faz, por exemplo, para uma nadadora, né? Então, uma pessoa que pratica atividade física, e qual a diferença dessa reabilitação com um fisioterapeuta geral, um fisioterapeuta que faz ortopedia, né, faz dor, e um fisioterapeuta do esporte? O que que é essa diferença? Pô, essa pergunta ela é muito interessante e ela abre as portas para a gente abrir um tema bacana para o público, que é o esporte, embora ele tenha um alto rendimento, o esporte é algo democrático, ele é para todos. Então é interessante, por exemplo, aqui da vista do consultório, eu vejo as pessoas andando ali no parque aqui e você vê diversas características de públicos. Aí você vê algumas pessoas correndo, aí você pega os idosos, a dona de casa que você comentou, e aí você vê a galera dando voltas em alta velocidade, alguns tiros, e aí você começa a ver, ó, essa pessoa tá mais, tem um cunho de performance um pouquinho maior. E aí, desses dois cenários, o que que eu penso ali? O atleta, ele vai ter uma necessidade de regramento, tanto que até no aspecto comportamental. O atleta, ele funciona muito bem se você falar, ó, assim, assado, e assim, nós vamos tanto, e faz isso e aquilo com aquela pessoa em tal lugar. É isso. O atleta, ele é mais pontual na entrega porque tem essa dupla cobrança. Quanto maior for o nível de competição ali, o atleta aumenta o nível de pressão. Então, às vezes, é uma pressão dele, dele com a família dele, dele, a família dele, clube, ele, a família dele, clube e patrocinadores. Então, a demanda só vai aumentando conforme o nível de performance. Já a dona de casa ali, não. Eu tenho uma pressão no. Eu não vou pagar empregada. Eu tenho que lavar minha roupa. Tenho que lavar minha roupa, eu faxino a minha casa. Então a demanda é um pouquinho menor.
não é que não quer dizer que as É duas a pessoas cobrança do ali marido que vai chegar em casa que fica ali. também tem o marido, né? Vai, assim, o processo de cuidar da casa, das Exato. atividades de vida diária. O atleta não, ele tem esses dois aspectos, o aspecto de vida diária e o componente de treino. E aí, somado a isso, não tem só as cargas do e um futebol, por exemplo, ir ali jogar. Não é só o jogo, é o jogo, os treinos de jogo, os preventivos, e aí entra os educativos, o trabalho mental, o peso alimentar ali, horário de sono, viagens, os recursos do clube em si. Então, tem essa demanda diferente. E o legal, por exemplo, do atleta de alta performance, dependendo do nível de investimento do esporte, você consegue contar com diversas figuras de ação no cuidado ali de saúde, no cuidado de performance. Então, por exemplo, essa troca que eu faço com a fisiatria, ortopedia, medicina esportiva, ela é muito valiosa nesse processo. Então, o esporte, dependendo do esporte, do nível de competição do atleta, ele vai me dar essa possibilidade de um trabalho multidisciplinar muito mais enriquecedor. Imagina ali o que ouro trabalhar com atleta, na fisioterapia, eu vejo o atleta todos os dias. Isso é fantástico. Fora de um contexto de clube com grande investimento, é difícil você encontrar isso. Algum ou outro paciente você consegue essa demanda, ele tem esse cacife de investimento e ele quer. Entretanto, esse paciente aqui que ele tem esse cacife, ele quer, não necessariamente ele precisa, igual o cara do clube. Ele não precisa. Às vezes, ali até ali uma 2 a 3 vezes na semana, ou uma vez na semana, dependendo do contexto, muda. A abordagem com a senhorinha de casa, eu vou avaliar o contexto, não só olha, isso aqui é um planejamento, um nível ouro, ó, melhor procedimento para você, vai fazer. Ou, olha, essa pessoa ela precisa de uma orientação, um direcionamento. Dali, desse direcionamento, com pequenas coisas que ela vai acessando e modificando vários pontos no contexto da vida dela, ela vai ter uma somatória de fatores positivos em favor da melhora de saúde, da qualidade de vida geral. Ela não Uhum. está preocupada em performar, em correr rápido, ela está preocupada. Eu tô estável quando eu ando, na hora que eu desço subescada, na hora que eu tô atravessando a rua, quando eu vou ali no mercado, eu vou levar meu cachorro para passear. Exatamente. Então, as preocupações e demandas são diferentes. E o atleta tem um caráter interessante. Por que que ele funciona muito bem com regras? Porque ele tem uma dependência muito grande de agentes cuidadores. Sim. Então, o atleta ele vai funcionar muito bem com regra porque ele precisa das pessoas ficarem ali, ó. É isso, 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 aquilo. E ele tá ali o tempo inteiro nisso, 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 condicionado àquilo, para ele focar só no quê? Na Na performance. performance, exatamente. E o legal é que a fisioterapia esportiva, né, ela tem recursos que podem ajudar tanto a senhorinha que está sofrendo com dor, mas não é nenhuma atleta, né? Então, na fisioterapia esportiva você pode usar algumas estratégias, inclusive para ajudar ela a sair daquela rotina de sedentarismo, né? E quem É sabe isso. começar no esporte. E também você pode ajudar aquele cara que é um empresário que está fazendo um Ironman assim por hobby, meio que para se provar. E também tem ali essa dupla demanda, né? De cuidados com a empresa e dos treinamentos para o esporte. E ele quer voltar logo porque aquele esporte para ele é uma forma dele se provar que ele é muito bom não só como CEO, mas também como atleta e que ele é muito foda, né? Ele E tem uma outra também área da tem. vida dele que ele performa, né? Então, essa Exato, pessoa, ela não é só o trabalho dela, ela tem um lazer, um hobby esportivo e aquela coisa, né? Se dá um pouco de intensidade para a vida. O esporte, ele cumpre esse propósito também. exato. Isso E é falando um pouco do interessante. Ironman, o Ironman, quer queira, quer não, é um esporte que ele dá um certo status, né? Porque não é qualquer um que consegue ter condicionamento, ter tempo disponível para fazer o treinamento para competir um Ironman, né? Um Ironman, o triatlon, né? Então, ele acaba sendo um esporte de status também. E vocês conseguem ajudar tanto esse público, né, que vai ali, um atleta amador, um esportista que quer ali, tem um calendário de competições para metas pessoais, também quanto com um atleta profissional, né, que vai ter aí essa super cobrança, essa super demanda, e na reabilitação dos atletas de elite, né, dos atletas de alto rendimento, o tempo importa, né, Lucas? Sim, sim. É, um cenário é muito interessante a gente ver esse escalonamento, né? Então, você pega, igual você falou, o atleta ali o praticante regular para o atleta que, ó, ele quer alcançar marcos. Marcos, ó, eu fiz a prova, independente do tempo, independente da velocidade ali. Fiz a prova. E aí você vai conquistando algumas coisas, algumas pessoas vão engajando
no crescimento da performance, né, no desenvolvimento de performance, não basta a prova, eu quero reduzir tempo. E agora eu quero reduzir mais tempo. E agora eu quero fazer tantas provas. E agora eu quero ter tantas provas no ano. E agora eu quero ter o máximo de provas que eu puder no curto espaço de tempo. E é aquilo, assim. Nesse nível, assim, é uma hipérbole, né? Mas é esse processo de crescimento. Você vai querendo buscar mais performance. Você já reduziu o tempo. O que que você tem? Fazer mais provas, né? Então, esse cuidado, ele é muito interessante. O Ironman, ele é um esporte magnífico, porque, absurdo, sou muito fã ali de quem fez o Ironman. Quem se torna um Ironman ali é fantástico, porque é a demanda de natação. Daí eu já perdia, né? Isso também, tanto que é uma isso é uma brincadeira assim com a sua ciência de natação. Você até eu não, inclusive não respondi tua pergunta, vou responder ela ainda sobre uma atleta nadadora, né? Mas natação, por exemplo, é um esporte que eu entro na água, consigo me deslocar e etc. Mas eu não consigo performar na água, né? Eu tenho essa dificuldade. Claro, carece treino, isso aí são as variáveis que eu já falho, por exemplo, mas eu não tenho o fator engajamento esportivo, né? Não é uma coisa que eu ah, ajudo os pacientes, consigo trabalhar eles, mas não é uma performance que eu desenvolvo. Mas é um ponto interessante. Por isso que eu sou muito fã, assim, de quem faz o Ironman. Porque na hora que eu entro na água, ali eu consigo fazer ali os meus 150, 200 metros, depois a coordenação já se quebra. Imagina, a pessoa tem a prova de bike, tem a prova de corrida, tem a prova de natação, né? Então ela intercala, não necessariamente nessa ordem, mas são três provas absurdamente difíceis. Então eu sou Uhum. muito fã de quem consegue fazer Ironman. Eu atendi um paciente só de Ironman, não se tornou Ironman, mas está num processo, ele busca esse Ironman. Mas é um esporte extremamente desafiador. O E aí, triatlon, ele, ele chega um pouco perto do esporte de alto rendimento. O que que você acha? Porque você acaba tendo que faz conciliar sentido. uma demanda de alta performance em três modalidades, né? E são três modalidades que exigem muito, né? Natação exige muito a corrida, tem aquele alto impacto, bike também, né? São esportes com alto risco de lesão quando a gente faz uma alta carga, numa alta intensidade. E falando nesse para esse público esportista, esse público que é atleta amador, eu queria lembrar de um ponto que é a questão da avaliação durante, né, o ciclo de treinamento, quando você tem alguma meta pessoal no esporte, mas fazer também uma fisioterapia preventiva, então às vezes e uma avaliação médica preventiva, né? Então, às vezes você tem ali, tá começando a fazer um esporte novo, você está começando a mudar a sua performance, a evoluir em performance na corrida, na natação, em algum outro esporte, e você começa a sentir que o corpo não está ali respondendo igual antes, naquele outro esporte, ou quando você fazia aquele outro pace. E aí você começa a sentir um desconforto no joelho, um desconforto na lombar. Então, assim, esse momento é o momento ideal para você procurar ajuda e fazer uma fisioterapia preventiva também, né? Para você conseguir ter esse preparo junto com o preparo que você faz com o seu educador físico, né? Que vai colocar, pensando aí na corrida, ele vai colocar os exercícios de fortalecimento, mobilidade, educativo, não sei o quê, e os exercícios de corrida, mas é interessante ter a ajuda de um fisioterapeuta do esporte nesses casos também, não é, Lucas? Concordo. Sabe uma coisa que eu gosto muito no meu trabalho aqui? É olhar esse cenário mais com a gestão ali do atleta. Às vezes ele vem para o consultório, ele vem para a fisioterapia, ele precisa, não necessariamente ele precisa de um longo trabalho extenso ali, porque as pessoas estão mal habituadas com aquele cenário de, olha, um programa de 10 sessões, eu tenho que cumprir 10 sessões. Uhum. Então, aí é aquilo, pensando no aspecto democrático de acessibilidade, algumas pessoas, elas deixam de vir num atendimento, numa avaliação, porque elas têm aquela crença ali de, não, eu vou fazer 10 sessões, 10 sessões, 10 sessões, o cara, não, faça uma avaliação, da avaliação de direcionamento. E aí, olha que maneiro, Val, uma coisa que eu acho muito louca, assim, o quanto isso acelera o nosso processo de eficácia na busca por resultados terapêuticos. Quando o paciente vem na avaliação ali, eu faço esse primeiro contato e eu começo a olhar para a saúde dele de maneira integrada, contexto, o esporte dele, se é alta performance ou não, a tiazinha ou não, eu percebo, pô, fiz a avaliação dos riscos, preciso mitigar risco. Qual é essa pessoa, esse paciente, ele tem esse acesso a outros profissionais? Tenho aqui no instituto? Se eu tenho aqui no instituto, beleza. Não tenho no instituto. Onde você consegue? Ah, ele não tem no instituto, achamos onde ele consegue, mas ele não tem acesso. Tem convênio? Vai pelo convênio. Se não tem convênio, vamos encaminhamento pelo SUS ou buscamos algum programa.
Aqui eu estou criando um projeto assim de acessibilidade, né, para a galera da região do parque, pensando nesse fomento, que é o que eu gosto do aspecto de esporte e exercício, que é fazer essa promoção de saúde da pessoa ali que gosta, falou, tá, sedentária, e também o contexto de prevenção de risco, seja nesse público mais relacionado à queda, no esporte mais relacionado à lesão. E aí envolve entender a prevalência de lesões pela modalidade esportiva, entender essa modalidade, essa prevalência de lesões, as lesões mais recorrentes, qual que é os mecanismos da lesão, a fisiopatologia dele, a natureza do evento ali, a gente consegue entrar nesses aspectos preventivos. E a parte mais legal do preventivo é que você reduz a necessidade terapêutica ali, a intensidade da dose terapêutica. Acaba sendo Você consegue ser mais sutil. investimento, né? Você fazer uma fisioterapia preventiva. Porque você já sabe os pontos que você tem que melhorar, o risco de lesão que você tem, e você já consegue trabalhar isso antes de você se lesionar, né? E aí entra o fator essa avaliação direcionada, essa gestão. Então, por exemplo, essa troca é muito legal. A gente tem um paciente que a gente fez isso. Quando você avaliou ali as medicações que ele estava em uso ali, seja as que já foram orientadas anteriormente, que ele manteve sem atualização, ou as que ele adicionou por conta própria, quando você até fez aquele ajuste farmacológico ali, a janela terapêutica realmente abriu de maneira Uhum. consistente. Então, assim, foi um período ali de 3 meses que eu consegui trabalhar esse aspecto de fortalecimento com esse paciente, com a indicação de fazer uma cirurgia de prótese de joelho, e a Eu gente lembro desse. conseguiu abrir as portas para ele ganhar um fortalecimento. Tanto que, ó, hoje ele não está aqui no consultório, ele não é presente no consultório. Tá lá no preparo físico, fazendo Legal. musculação todo dia, treina pesado. Então, esse conjunto de trabalho, essa gestão, assim, foi um aspecto muito fantástico. Eu gosto disso nesse processo de avaliação, né? Uhum. Desculpa, te cortei. Então, assim, a gente pensar na reabilitação esportiva, né? Só para a gente começar a fazer o link do alto rendimento, a gente vai pensar nessa reabilitação esportiva de uma forma ampla. A porta de entrada, ela pode ser tanto o médico quanto o fisioterapeuta, de preferência um fisioterapeuta do esporte, que a gente sabe que tem subespecializações dentro da fisioterapia, então faz diferença um Vai fisioterapeuta direcionado. esportivo. Faz total diferença, a visão é outra, né? E aí, essa reabilitação esportiva, no que ela consiste? Ela consiste de avaliação do contexto daquele esportista ou daquele atleta. Então, a gente vai avaliar, que tipo de lesão que ele teve, como que ele teve essa lesão, ou se ele teve uma lesão ali, tem uma lesão degenerativa que está impactando no esporte, né? Como que a gente vai começar a abordar essa lesão do ponto de vista, falando na minha parte, né, medicamentoso, então o que a gente vai entrar de medicamento, pensando ali se aquela pessoa ela é submetida a um comitê antidoping ou não, isso é super importante a gente fazer a seleção correta do medicamento e nos casos de atletas que são resistentes, né, que não gostam de tomar medicamentos, a gente pode lançar mão de procedimentos. É aí que entra, por exemplo, as ondas de choque, agulhamento seco, infiltração de ponto-gatilhas, infiltrações articulares, laser de alta intensidade, campo magnético, né? E outros procedimentos que depois você vai contar, né? Da parte mais aí da fisioterapia. Então, assim, a gente pode usar essas terapias físicas para poder reduzir o uso de remédio, mas nem todo caso a gente vai conseguir ficar sem remédio. E tanto os medicamentos quanto os procedimentos, eles vão abrir essa janela terapêutica para a gente conseguir ganhar tempo na fisioterapia. E esse tempo ele é valioso não só para o atleta de alto rendimento, mas para aquele esportista, para aquele atleta amador também. E outra coisa, outros pilares, né, que a gente também avalia na reabilitação esportiva é sono, padrões comportamentais de ansiedade, estresse, como que é a rotina dessa pessoa fora daquele ambiente esportivo, né? O que ela faz que é perpetuante daquela dor, daquela lesão. A gente vai avaliar a parte de intestino, porque a gente sabe que algumas medicações constipam, algumas pessoas têm desbiose, que pode estar relacionada à perpetuação de padrões de dores crônicas. Então, a gente vai fazer essa avaliação bem completa, porque na reabilitação não adianta a gente só tomar remédio, só fazer a fisioterapia. A gente vai ter que trabalhar as estratégias psicológicas, né? Fazer esse trabalho de controle comportamental, aceitação desse processo, desenvolvimento de ferramentas internas, né, durante esse processo, dependendo aí do tempo também desse processo. E também a gente vai ter que otimizar, né, todos esses pilares, enquanto a gente... Organizar isso, né? Então, isso é muito legal, assim, na hora de você vê, você desenhou aí, são vários bloquinhos,
várias coisas. Então, você centraliza o paciente pinguim, né? Fosse um mapa mental, né? Vários bloquinhos, sono, rotina, comportamentos, etc., igual você citou todos. Você organiza aquilo e começa a direcionar, né? Você começa a fazer um funil ali de ações. Isso é muito Uhum, interessante, essa parte de gestão. Sabe que é muito difícil fazer isso? Às vezes o uhum, paciente ele é mais resistente, né? Por isso que é interessante ter o auxílio médico. O que eu, assim, de mundo ali ideal que a gente considera ali, né? Nem sempre é aplicável, é o, ó, teve o fluxo, teve, de preferência ali a avaliação conjunto médico-fisioterapeuta, e ali entrando ali para fisioterapia, entendendo ali a necessidade do paciente, intercalar. Então, por exemplo, você entrou com ação medicamentosa, pô, a nossa conversa ali, o ajuste, seja uma carta, seja a nossa conversa, igual nós temos essa proximidade de conversar sobre os nossos pacientes, seja uma orientação do paciente, o paciente entender também aquele processo terapêutico, também conseguir verbalizar sobre ele, o que está acontecendo com ele, são os aspectos que vão nortear ali as ações na física. Então, às vezes você colocou uma classe de medicamentosa e eu vou favorecer aquela classe medicamentosa, sim. né? Então, eu vou vir com a terapia que ela visa favorecer, otimizar aquilo que está fazendo. Então, ó, entendi, a Val está vindo por aqui, ela entendeu isso aqui para o paciente, deixa eu entregar para ela ali qual que é a minha visão dali, do que ela falou e do que eu também estou vendo ali como fisioterapeuta, e a Uhum, partir disso, do que eu entendi dela, entendi isso, ó, Val, é isso, faz sentido, vamos para cá, e aí é isso, faz sentido, vou para cá também. Então, é onde eu vou selecionar quais exercícios que eu vou ali fazer com o paciente, se fisioterapia, se eu vou usar recursos terapêuticos mais no mais, manipular articulações, trabalhar mais mobilidade, fazer uma sutura muscular, seja um ultrassom, um laser, tudo são recursos. Tanto que é uma coisa bem interessante que os pacientes eles costumam vir com um sistema meio à la carte, né? Como se fosse um restaurante ali. Aí ele fala assim: ah, eu quero fazer um agulhamento, ou eu quero fazer, não, eu quero fazer alongamento, ou eu quero exato. fazer, eu acho que eu preciso fazer fortalecimento disso e daquilo. Vamos fazer isso e aquilo? Não necessariamente ele está errado, às vezes está mal organizado, mas vem essa coisa, aquela crença de o procedimento. É onde assim a gente leva aquele cuidado ali, igual a gente vem se questionando sobre as ondas de choque, por exemplo, né? Uhum, Então, nesse processo ali de lesões musculares, o paciente primeiro ali compreender esse mundo, assim, esse cenário, né? Esse mapa total ali de vários bloquinhos que norteiam ali o processo de saúde e o processo de performance, ajustar os pilares, os mais conservadores, os mais básicos, que é igual você falou, sono, hábitos, a rotina dele, como que o paciente, a alimentação dele, a uhum. regularidade de exercícios, coisas mais básicas, mais simples de serem conquistadas, e aí não o bastante, aí a gente pode colocar recursos adjuntos. Aí vem uma fisioterapia, algo adjunto ali, você entrar com a fisioterapia no processo de reabilitação de lesão. Porque às vezes você dá uma orientação para o paciente, faz algum ajuste, faz um ajuste mecânico e ele orienta, testa, você testa com ele, já viu o teste, funcionou ali no teste, você coloca ele para treinar. Experimenta, ó, já treinei, já fiz com você, testei, viu que funcionou? Funcionou. Ah, vi que Exato. funcionou, tudo bem. Tô de acordo, Lucas. Eu senti, vi, fiz, funcionou. É evidente que funcionou para mim aqui. Experimenta, vai lá e treina você, sem mim. É. Agora, já Treina, no alto rendimento, o raciocínio é outro, né? Então, conta um aí você fica pouquinho. mais em cima. É, então, assim, no alto rendimento, cada segundo, cada dia é ouro. Então, a gente tem que buscar fazer com que a gente tenha um resultado otimizado. Então, eu queria que você contasse um pouco como que é sua abordagem das lesões nos atletas de alto rendimento. Vamos pensar ali numa tendinopatia, tendão de Aquiles ali, algo mais agudo, né? Sem histórico ali de cronicidade. Algo mais agudo ali, dá pra gente esperar um desfecho ali fisiopatológico, 4, 6, até 8 semanas mais tardio ali, de você fazer a recuperação de lesão. Alguns cenários, dependendo do nível da lesão, se foi um estiramento ou uma tendinopatia ali mesmo, você vai avaliar o grau de acometimento ali do tecido, né? A natureza do mecanismo da lesão ali, a natureza da lesão, de gravidade. E aí direciona. Então, no início, trabalhar com agentes anti-inflamatórios, analgésicos ali, controle do processo inflamatório, né? O processo inflamatório ele é necessário, mas é um controle para direcionar ele, para que ele também não seja tão agressivo e seja mais otimizado. Nesse cenário, são entrar com os recursos mais passivos, né? Você tem ultrassom, você tem laser, LEDs, alguns recursos, uso de gelo ali também. E adjunto a isso a cinesioterapia também. Uhum, Movimento.
né? Movimento, problema de movimento, você se trata com movimento. Então, Sim. trabalhar ali, vir com ganho de mobilidade, você pode vir ali, começar com início mais passivo, um ativo assistido, até um ativo, buscar ali a independência do paciente. No, no objetivo geral é sempre buscar essa dependência do paciente. Então, eu posso ofertar vários estímulos para eles. Sejam estímulos mecânicos, né? Coloca ele para fazer um exercício, seja um agachamento na barra ali, ou um panturrilha em pé ou com degrau. Ou eu poderia começar colocando a mão no pé dele, pedindo para ele empurrar, dando sensorialidade e direcionamento do vetor de carga que eu quero que ele aplique ali, onde eu quero que ele Uhum. aplique a carga. E aí ganhar, você pode extrapolar, ganhar variações. Então ele começa com uma plantiflexão mais estável, mais linear, ele começa a variar. Porque o pé também ele não precisa, não tem que ser rígido, ele tem que se adaptar a terrenos, manter estabilidade enquanto se move. Então eu buscaria isso, né? Um trabalho de mobilidade ativa, coisas mais simplórias, dobrar e esticar a perna simplesmente, assim, ele conseguir fazer Uhum. isso com conforto, fazer uma planche, uma dorsiflexão, né? Que eu usei o exemplo ali da tendinopatia do tendão de Aquiles, ele fazia uma planche dorsiflexão com conforto, começar a colocar isso em exercícios com carga. Você pode começar com isometrias, de isometrias você ganhar pequenas amplitudes de movimentos dinâmicos e ir explorando amplitude. E aí explorando carga progressivamente também, tanto amplitude quanto carga progressivamente. E aí jogar isso para o contexto, e se aproximando ali do contexto específico do esporte. É uma Uhum. corrida, é um levantamento de carga, ele está fazendo uma corrida de acelerações ou corrida de longa distância. Então, o contexto do atleta ali Do de alto atleta. rendimento. Então, o Perfeito. contexto ele vai importar E para a aí, dinâmica de exercícios direcionados. perfeito. E aí a gente vai entrar num ponto, né, que a gente está quase aí no meio para o final na nossa discussão. A gente vai entrar num ponto que nesse contexto de fisioterapia esportiva, de reabilitação no alto rendimento, essa pressa do atleta às vezes faz a gente que é profissional da saúde buscar outras estratégias terapêuticas complementares ao tratamento padrão ouro da literatura. E aí vem o seguinte ponto de discussão que eu gostaria de levantar. Então, a gente sabe que hoje em dia a gente tem algumas tecnologias que estão sendo um pouco mais estudadas para acelerar, né? Tentar acelerar esse tempo de retorno ao esporte. E dentre essas tecnologias, a gente tem o campo magnético, laser de alta intensidade e as ondas de choque, além também das técnicas de medicina regenerativa, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, BMA, PRP, tecnologias da medicina regenerativa que estão sendo estudadas para recuperação mais rápida, né, e mais eficiente de lesões. Então, assim, pensando nesse, e além disso, a gente tem outros protocolos aí do fisioterapeuta, né? Então, assim, tem agulhamentos feitos em frequências diferentes, um pouco diferentes do que a gente vê na literatura. A gente tem a ventosa terapia, a gente tem outras Eu não gosto técnicas, muito da né? ventosa, não. Então, calma, a gente já vai criticar os Não, métodos, mas assim, não, não, não. falando, né? A gente tem umas coisas que vão surgindo aí no meio do caminho, que às vezes o atleta desavisado, ele pode ficar meio em dúvida. Então, assim, no que vale a pena a gente investir, no que não vale a pena a gente investir, e pensando em resultados, né, em otimização dos resultados, até que ponto a gente pode usar, de repente, um estudo com menor nível de evidência para justificar uma terapia ou não, e até que ponto está permitido, né, fazer testes em atletas, né, fora de um ambiente de pesquisa, mesmo com o consentimento do atleta. E aí, o que você acha? Eu queria que você desse sua opinião sincera Sincerona, e sincerona? honesta. Sincerona, sincerona, tá bom. É. Olha, acho que a gente pode resumir a performance ao tempo. E o tempo é tudo na performance. O quanto você acelera tempo, porque tem a ver com produção de resultados. Imagina um atleta que ele começou a jogar futebol ali nos 8, 10 anos de idade dele, começou a participar de jogos, escolinhas, na escola do futebol, foi crescendo, fez uma peneira, entrou num clube, foi crescendo em clubes, foi trocando em clubes, foi ganhando destaque, chegou no profissional ali num grande clube. Tempo é tudo. E se ele faz isso em 2 anos, se ele faz isso em 3 anos, se ele sobe, se ele, dos 18 anos dele, ele entra num bom clube, e desse bom clube, em mais 2 anos, ele está num outro grande clube, um clube mundial, disputando jogos, sendo convocado ali para uma seleção, por exemplo, né? Então, quanto mais rápido você for na produção de resultados, melhor você é.
Performance. Performance é tudo. Então, assim, na performance, assim, a gente pode até pensar que nesse time de a busca pelo resultado, o tempo, é que tudo por um segundo. Sim. E até Se que eu ponto conseguir vale a correr um pena a segundo a mais e gente. ganhar esse pódio, um segundo. Uhum. E até que ponto você acha que vale a pena a gente usar tecnologias ou procedimentos, né, com Ah, menores vale, pô. resistência, Vai reduzir ou tempo? Essa é a o pergunta que a que gente que tem que você. fazer. Tá. E aí, assim, tem recurso, tem tempo. Porque assim, eu posso fazer, a gente pode entrar, há um discurso muito interessante que é preciso ser feito para que as coisas não virem bagunça na área de saúde, né? Não Uhum. fique aquela Porque coisa esse é tudo, o a problema, venda né? de procedimentos, Um. né? O Então problema você é não o tem que vender a atleta virar fantasia. ali um laboratório experimental, né? Que as pessoas começam a Exato. fazer coisas da cabeça, sem embasamento científico nenhum, muitas vezes técnicas contraindicadas, né? Pela maioria das associações sérias. Então, né? Aí é o marketing, né? Porque aí você veja, como que é vendido isso aí? Isso é vendido com uma parada milagrosa, como se Uhum, você fosse fazer aquilo, fosse os melhores dos mundos, você precisa ter aquilo na sua vida. E aí, como que os profissionais da saúde são condicionados? A mostrar os resultados de procedimentos, vender uhum, procedimentos, mostrar procedimentos. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, você precisa disso e disso e aquilo. Já pensou que isso você precisa desse procedimento? Isso aqui vai salvar aqui, vai mudar a sua vida. uhum. Então o paciente vem naquela crença. É. É, Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa promessa, né, de resultados rápidos e sempre buscar, assim, várias opiniões, né, pensando aí no ponto de vista do paciente. O paciente não sabe quem é formado aonde, quem tem experiência com o quê. O paciente não vai ler um estudo, né, para ver, o que vale a pena usar, o que não vale a pena usar. O paciente vai acho que a porque literatura é uma pode tirar ferramenta isso pra ali. gente, né? Oi? A literatura é uma ferramenta pra gente, né? Então, isso Exato. que você Então, falou, o assim, paciente não tem que entender ali do artigo. Cabemos a nós a ética ali de saber exato. fazer uma boa investigação do que a literatura traz, aliar ali a nossa expertise e a preferência do paciente. Então, às vezes, ele vem atrás de um procedimento e você vê, olha, para o seu contexto, você não precisa disso. Uhum, com certeza. E às vezes não é ele não tem dinheiro, às vezes ele tem dinheiro e Uhum. mesmo assim ele não precisa daquilo. É igual, assim, no campo, né, das infiltrações, da viscosuplementação, a gente tem aí formulações novas, digamos assim, não vamos citar nomes de nenhum produto, mas assim, a gente tem formulações novas chegando no mercado que prometem um maior tempo sem dor. E essas medicações, elas têm um custo de 5 vezes mais do que as medicações padrões de ácido hialurônico, por exemplo. Então, assim, será que vale a pena? Será que para esse paciente vai ser interessante a gente usar? Então, assim, na minha opinião, né? Agora a gente entra no momento de dar a nossa opinião. Mas, na minha opinião, como profissional da saúde, a gente tem que usar os estudos de forma que a gente avalie o seguinte: a maioria dos estudos que tem sobre aquela tecnologia mostrou um benefício muito claro em termos de melhora de dor, redução do uso de medicamentos, por exemplo, em termos de melhora funcional. Então, tem tecnologias que a gente faz, a gente vê a melhora da mobilidade na hora, logo após a sessão. Então, assim, essa tecnologia tem esses benefícios muito claros. Os estudos, eles mostraram que essa tecnologia é muito segura, né? Então, a gente tem que pensar sempre na segurança do paciente e além de pensar, né, lógico, se uma tecnologia ela tem um nível de evidência A, então assim, claramente ela é indicada. E a gente tem outra que tem um benefício mais duvidoso, a gente nunca vai usar essa com benefício duvidoso como primeira opção. Agora, pensando, por exemplo, né, nas ondas de choque, num contexto de lesão muscular aguda, a gente sabe que a gente tem poucos estudos. A gente sabe que está começando agora a surgir estudos com um pouco mais de qualidade. Mas, na experiência prática de vários colegas que trabalham com alto rendimento, a gente vê um resultado muito positivo. É um procedimento de baixíssimo risco. Então, se o paciente tem acesso, ele é um paciente do alto rendimento, vale a pena a gente fazer um teste e ver como o Vale. paciente responde, porque cada paciente vai responder de forma diferente, né? A Às vezes mesma ele coisa. precisa daquele pequena janela de tempo acelerada para ele poder responder um contrato, por exemplo. Ele está lesionado, Exato. ele precisa performar. Não tem essa de, eu consigo usar recursos. E aí você olha para o atleta, eu consigo usar recursos, tem esse recurso aqui, ele apresenta uma qualidade. Os estudos mostram a evidência de moderada a baixa para resultados. E aí, para lesões agudas, ou principalmente lesões ali, estiramentos musculares, fibra, Uhum. no nível um ou 2 ali, grau de estiramento um ou 2 apresentam a redução de tempo.
Uhum. terapêutico. Agora, Então, por e se exemplo, falar né? isso para o atleta, ele vai atrás. Exato. Agora, por exemplo, falando aí um pouco dos recursos médicos, né? Então, pensando, por exemplo, nas técnicas de medicina regenerativa, eu já teria um pouco mais de receio de usar logo de cara num É atleta de alto aquelas rendimento. Se eu tiver PRP, não é? outros. Oi? PRP, PRP? BMA, então assim, eu teria um pouco mais de cautela para usar, principalmente porque são práticas que ainda estão nesse processo de regulamentação, né? Então, não tem um consenso de que é benéfico ou não, estudos de segurança ali. A gente precisa Eu já estudar vi um alguns pouco mais. médicos fazer, tive a oportunidade de acompanhar a galera fazendo Então, assim, exato. Então, em assim, tempo real ali a cirurgia. Parece um procedimento, assim, eu não tenho muito conhecimento, propriedade sobre ali, a técnica, mas parece assim promissor, é interessante. O que que você vê então, assim disso? são procedimentos que são muito promissores, mas se a gente for colocar na balança, são procedimentos um pouco mais invasivos, né? Então, teria ali um potencial benefício? Pode ser que tenha. Então, assim, eu acho que quando a gente tem procedimentos mais invasivos, a gente tem que pensar um pouquinho mais. E quando a gente tem procedimentos altamente duvidosos, então, eu não vou falar nenhum, mas se você quiser, você pode citar um que é altamente duvidoso, mas que Quer todo ver mundo algo? faz e acha que tem Você grande falou da ventosa, a gente falou da ventosa nisso, ó, você pode colocar aí, ventosa. talentosa. Meio duvidoso. Talentosa, Ou tá aí. aqueles recursos de eletroterapia ali que a galera compra no trem ali, compra na Shopee ali, Então, então são assim, coisas duvidosas. então, às vezes, a gente tem coisas duvidosas aí que são vendidas como se fosse a cura das coisas, né? Então, acho que a mensagem aí de cautela para os pacientes é sempre pesquisar quem está fazendo esse procedimento, né? Qual a experiência desse profissional. Procura várias opiniões, né, de vários profissionais que atuam naquela área, porque quando uma coisa tem benefício, e é um benefício claro, também pela experiência dos profissionais, se você for perguntar para 50 ortopedistas, 50 ortopedistas vão falar para você: olha, esse procedimento eu já vi que tem um resultado bom, que talvez valha a pena no seu caso, apesar de não ter ainda nível de evidência suficiente, né? Então, geralmente, a mesma coisa para fisioterapia. Quando você comenta sobre um protocolo que é ali meio duvidoso, com 10 fisioterapeutas do esporte, os 10, eles vão olhar e falar assim, isso daí tá meio estranho, pode ser que isso daí tenha um alto risco de lesão tecidual, né? Então, para finalizar aqui a nossa conversa, Lucas, eu gostaria que você deixasse aqui, falasse um Eu pouco queria fazer uma sobre. pergunta antes da gente finalizar, rapidinho. Pode falar. Em que contexto você usaria onda de choque? Tipo Eu assim, usaria ó, uma onda de situação choque. real, assim, ó, tô com esse caso assim, assim, assado, em que contexto você entraria? Eu não usaria onda de choque para esse caso de tendinopatia do calcânio aguda, tá? Aham, Porque a literatura não mostra benefício em tendinopatia aguda. E isso é muito claro, né? A gente tem o melhor benefício das ondas de choque em tendinopatias crônicas. Então, a maior crônica. nível de evidência está em fascite plantar, tendinopatia calcária do ombro, né? Alguns estudos eles mostram que tem ali um benefício em lesões no manguito rotador, né, da forma crônica, mas o maior benefício das ondas de choque, as evidências mais robustas, são para dores crônicas. Então, dor miofascial crônica, aquele atleta, aquele atleta amador que já vem com dor miofascial crônica. Temos estudos saindo sobre dor muscular tardia e uso de ondas de choque, mas eu teria muito cautela para usar essa tecnologia. Então, eu usaria ali mais num contexto de atleta de alta performance mesmo, de repente ali num contexto, né, de treinamento mais intensivo, mas não usaria como primeira opção. E lesões musculares agudas, eu usaria mais se fosse um atleta profissional, né? Então, um atleta de alto rendimento, Necessidade da ou, performance ali em si, né? é, A janela ou de se tempo. fosse um atleta. Por quê? Porque o atleta de alto rendimento ele quer ó, velocidade. Então, assim, se tem um estudo que mostra que tem uma possibilidade de reduzir tempo de recuperação, Vai ser um argumento. eu Ele acho que, vai ser um argumento para ser usado. exato, eu acho que isso já me dá um bom argumento. Considerando também que é uma tecnologia não invasiva, então assim, não tem risco, né? Então, se a gente tem acesso à tecnologia, eu não vejo por que a gente privar um paciente do uso dessa tecnologia. Então, resumidamente, as ondas de choque não usaria nas lesões agudas, né?
salvo lesões musculares agudas num contexto ali de reabilitação esportiva de alta performance, usaria as ondas de choque num contexto de tendinopatias crônicas, que a gente tem um maior nível de evidência, principalmente fascite plantar e tendinopatia calcária de ombro. Usaria também quando é aquela tendinopatia com potencial risco cirúrgico, então, como uma tentativa de evitar a cirurgia, como já aconteceu, então já tive resultados positivos com tendinopatias de tibial posterior, que o paciente conseguiu evitar a cirurgia, ou tendinopatia calcificada do calcâneo, que a gente também conseguiu evitar a cirurgia com as ondas de choque. Usaria na dor miofacial crônica que não respondesse à cinesioterapia, às técnicas tradicionais aí da fisioterapia, que a gente sabe que dor miofacial tem também aquela Biofotomodulação ali, necessidade né? Você de entraria algo mais correção, agressivo. Acho que é é, interessante isso, porque a gente não abusa de recursos sem a necessidade, mas se precisa, a gente entra. Pega uma dor e mais uma ótima refratária. indicação também das ondas de choque é falha de consolidação de fratura. Então, só para dar um exemplo, que não foi na alta performance, mas foi uma paciente esportista de CrossFit. A paciente teve uma fratura de húmero e o ortopedista dela operou. Meses depois, ela começou a ficar com uma dor insuportável. Ela refere que ela não conseguia dormir de tanta dor no ombro, fazendo fisioterapia, tudo certinho, não conseguia ter um resultado. E aí o que aconteceu? O ortopedista mandou para mim para a gente poder fazer onda de choque. A gente começou a fazer e ele foi acompanhando com ultrassom diagnóstico. Periodicamente a gente começou a ver formação, né, de calo ósseo naquela região. Legal esse Isso acompanhamento em tempo real, né? Exato. Isso associado com a fisioterapia, obviamente, que ela estava fazendo, orientações de sono, orientações alimentares, a medicação também que a gente entrou. Então, a gente conseguiu fazer com que essa paciente tivesse uma consolidação daquela falha de consolidação de fratura, daquela pseudoartrose, e não precisasse passar por uma cirurgia. E interessante é que essa paciente também é confeiteira, além de crossfiteira. Então, logo depois, né, que a gente terminou o ciclo de reabilitação, ela fez ali uma fisioterapia mais voltada para o esporte, voltou a competir no CrossFit e voltou a conseguir fazer os bolos sem dor. Que fera, Então, que lógico, não é fera. toda pseudoartrose que vai ter resultado, tem ali os critérios que a gente usa, mas é um bom uso também. Em um outro caso, quando for muito refratário, que a gente pode fazer uma tentativa com as ondas de choque, são as fraturas por estresse, por esse efeito que as ondas de choque têm em regeneração óssea. Interessante, interessante. Então, resumir assim, pra gente resumir pra galera, assim, esse final, assim, seria ali, atleta de alto rendimento, X, praticante regular ali, um hobby, ou mesmo aquele que gosta de performar mesmo, mas não é um atleta profissional, ele não vive daquilo, aquilo não produz financeiro para ele, seja ali a população geral ali do dia a dia. Então, tem a demanda de abordagem de investimento, a gente poderia pautar ali no tempo, eficiência, necessidade, janela de oportunidade, pressão de clube ou não, a ausência disso ou não. E ali, quando palhar também, né, recursos terapêuticos menos invasivos, mais convencionais ali, a fisioterapia, a cinesioterapia. Até aqui eu gosto, assim, eu faço tudo pelo movimento. Então, se eu precisar de recursos para favorecer o meu processo de busca pelo movimento, ganho de força, mobilidade, movimento mesmo, eu não vou usar. Agora, se eu precisar usar, eu vou usar. E aí, se eu perceber que isso que eu estou fazendo não é suficiente, e além dos recursos que eu tenho disponível no meu ambiente, eu vou buscar recursos fora. Seja, ó, preciso encaminhar para o médico, isso e aquilo. Olha, Valesca, o que você acha? Do que eu tenho de escopo ali, do que você me conversa comigo, do que eu vejo ali nos cenários, acho que isso aqui é um paciente válido ali pra uma infiltração, para uma onda de choque. Vai lá na Valesca. Valesca, avalia, avaliou? Legal, acho que tem vazamento. Então, cria-se ali uma janela de oportunidade. Então, mediante essa necessidade, se precisa, tem recurso, tem acesso, e aquilo realmente ele vai trazer um desfecho positivo, que seja significativo para o contexto, acho que vale a pena usar. Acho que isso, em síntese, é isso. Perfeito. E conta um pouco Então, para a gente finalizar, onde fica o seu local de atendimento, como funciona ali o pessoal que quiser te encontrar. Instituto Boese, ele fica aqui na Rua Augusta, né, no Baixo Augusta, ao lado do Parque Augusta, ao lado da Praça Roosevelt, Rua Augusta 101, sala 1420. Então, é um espaço
acolhedor, galera, um trabalho multidisciplinar, temos fisioterapia, personal trainer, temos fisiatra, né, a nossa querida Valesca, temos também médico do esporte, ortopedista. Então tem uma gama de pessoas que vão contribuir com o processo de cuidado, a busca de saúde e performance de maneira segura, eficiente ali, com bastante embasamento. Então acho que é um ponto bem interessante. Aqui pode ser um ponto de partida para a mudança de muitas vidas. Isso mesmo. Então, muito obrigada pela sua participação, Lucas. É uma honra, né, poder ter essas discussões de alta qualidade com você, que tem muita experiência com a fisioterapia esportiva. Meu nome é Valesca Beatriz, eu sou médica fisiatra, faço atendimentos presenciais em Guaratinguetá e São José dos Campos. A gente vai deixar nossos contatos no final desse episódio. E se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem também acionar nossas redes sociais, que ficaremos honradas em responder. Valeu, valeu. Tchau, tchau, galera.